Repita comigo. É tempo de tomar posse das promessas de Deus. De novo. É tempo de tomar posse das promessas de Deus. Amém? Não? Tomar posse. O que quer dizer isso? Ficar de braços cruzados? Hã? Não. Eu preciso agir. Tomar posse. Por exemplo, olha, tem liberado R$3.000 que o governo liberou. Você vai ficar em casa? Vai ficar em casa? Não, você vai pegar. Onde que é? Que banco que é? E você já vai atrás, pegar os documentos necessários, vai lá. É assim ou não? Amém ou não? Agora, quem não quiser, é obrigado? Não. Tá? Então, eu estou trazendo uma palavra para você. Ou você toma posse, ou você fala, eu não quero. Tá bom? Então, eu vou perguntar para você, você vai tomar posse? Amém? Eu quero meditar com você em Isaías 53. No profeta Isaías, no capítulo de número 53, eu quero falar com você sobre esta importante palavra que o profeta messiânico, o profeta que mais falou de Jesus, do ministério de Jesus, foi o profeta Isaías. Então, eu quero ler com você aí esse texto e depois nós vamos meditar. Vamos lá. Já chegou lá? Isaías 53. Está aqui. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os semelhantes escondem o rosto. Foi desprezado e nós não demos à pessoa dele importância alguma. No entanto, diz o texto, tem outra versão que fala, verdadeiramente, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Volta. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém? Pode sentar. A palavra diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Ele tomou. O que é? Ele foi e pegou. Ele pegou sobre si. Ele levou sobre si. Ele não foi obrigado. Ele não foi obrigado. Chegar e colocar em cima dele, e ele falou: não. Ele quis. No momento que foram prendê-lo, né? Ele pegou e se entregou. A quem procurais? Aí ele falou: sou eu, né? Então ele se entregou. Eu quero que você observe, eu quero que você fique bem atento, porque ele quis, ele desejou levar sobre si as nossas enfermidades. As nossas enfermidades. As nossas enfermidades. Agora, se ele levou as nossas enfermidades, eu quero perguntar: cadê? Onde está as nossas enfermidades? Uma vez, eu lembro que foi um choque. Eu perguntei para uma irmã que ela queria oração. Ela falou: eu quero oração. Eu falei: por quê? Qual a causa? Ah,
pastor, é a minha labirintite. Eu falei, então, se é sua labirintite, eu não vou orar. Porque se eu orar, Jesus vai curar e você vai sentir a falta dela. Se ela é sua, eu não vou mexer. Não, pastor, não é minha, não. Eu falei, então. Por que, irmãos? Por que nós temos que entender que não é nossa? Porque Ele já levou. Ele já levou. Lá na cruz, Ele levou. Ele levou. Às vezes a enfermidade, ela passa na gente, assim, encosta. Mas ela não deve ficar na gente. Às vezes Ele permite para provar a nossa fé. Mas você não tem que ficar, essa minha enfermidade, essa minha, não, deixa ela para lá. Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. Mas o texto diz que Ele também levou o quê? As nossas dores. Amém? Então vamos declarar para gravar? Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Amém? Então, o que é dor? Sofrimento. Dor é símbolo de sofrimento. Quando a pessoa está sofrendo, ela está com dor. Quando ela está com dor, ela está sofrendo. Uma coisa liga a outra. Então, Jesus já levou as nossas dores. Só que, eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que nós, humanos, precisamos tomar cuidado, é em acostumar com as coisas. É acostumar. Acostumar com o sofrimento. Tem gente, e não são poucos não, tem muita gente acostumada com o sofrimento. Você vai ministrar a palavra para ela, você começa a ministrar, e ela fica repetindo. Mas eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. É difícil. Então, eu espero que você esteja entendendo. Jesus já levou. Uma enfermidade pode passar por nós, mas ela tem que ir embora, amém? Uma dor pode passar, mas ela tem que ir embora, porque Jesus já levou, Agora no verso de número 5, pode pôr para mim, verso 5, diz o seguinte, que Ele foi moído, Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Eu agradeço, Gabriel, pela versão. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, 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 glória a Deus. Veja que você está entendendo. Eu percebo que você está entendendo. A palavra fala, não preciso falar muito. A palavra está falando, que Ele foi ferido, Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Ou seja, veja bem, o culpado era eu, o culpado era você, o culpado éramos nós. Mas Ele pegou e levou sobre si a culpa que era minha, a culpa que era sua, a culpa que era nossa. Porque lá em Romanos, no capítulo de número 3, a palavra ela é muito clara. Romanos 3, 23. Veja só, acompanha comigo o que diz aqui a palavra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em
Cristo. Ele nos redimiu gratuitamente, graciosamente. Amém? Então nós vemos que ao qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob, ou seja, debaixo da paciência de Deus. E o 26, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo e justificador. Ele justifica. Mas quem que é justificado? Aquele que tem fé nele. Você está aqui porque você tem fé nele, em Jesus. Então ele te justifica. Todo aquele que tem fé nele é justificado pela fé. Romanos 5 fala: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. O que é essa paz com Deus? O que é essa paz? Relacionamento. Porque o pecado quebra o relacionamento, mas a graça de Jesus nos liga de novo e nós temos paz com Deus. Amém? Nós temos paz com Deus. Então nós vemos, querido, que por causa do pecado, Romanos 6, 23, por causa do pecado, qual que é a consequência? O texto diz: porque o salário do pecado é a morte. O que é o salário? É algo que a pessoa merece. Você trabalha o mês inteiro, chega lá no fim do mês, você recebe lá a bolada, certo, Paulo? Recebe lá a bolada lá, né? É algo que você trabalhou e que você mereceu. O salário, então, é alguma coisa que você merece. Merece. Então, qual que é o merecimento pelo pecado? A morte. O que é morte? Obrigado, viu? Vamos lá, todo mundo? O que é morte? Separação. Então, quando o homem peca, ele se separa de Deus. E como é que ele faz para ligar de novo? É fazendo a coisa certa? É sendo certinho, justinho, direitinho, fazendo tudo certinho? É assim que ele se liga com Deus? Não. É pela graça. É pela graça de Deus, é pela misericórdia, é pela fé. É buscando o que? Através do arrependimento e da confissão. Então, por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito, né? É algo que é dado de graça, sem merecimento nenhum. Ninguém mereceu. Eu não mereço, você não merece, a humanidade nenhuma merece. No verso lá de Isaías, no verso 6, se você puder voltar para mim, Gabriel, no verso 6, você vai perceber, 53, verso 6, que diz que todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho. Quando aconteceu tudo isso que a gente está contando, todo mundo estava simplesmente alheio, não estava nem aí com Deus, mas Ele nos amou, está lá em Romanos, Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Todos andavam desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos. Não foi só a minha, não foi só a do Cristiano, não foi só a do Thomas, não foi só a da Vânia, não. Foi a iniquidade de todos.
Agora eu quero que você lembre aquele momento mais difícil para Jesus. Quando foi? Quando traíram ele? Quando negaram ele? Né? Quando cuspiram, porque cuspiram Jesus. Deram uma cusparada nele, como, né? Bateram no rosto dele, mas bateram com vontade. Pá! Será que foi essa hora mais difícil? Não. Ah, então foi na hora dos cravos. Cravos nas mãos, cravos nos pés, coroa na cabeça. Foi a hora mais difícil? Não. A hora mais difícil foi quando o meu pecado, mais o seu, mais o seu, mais o seu, mais o seu, mais o de toda a humanidade, veio sobre ele, e Deus fez assim, ó. O que Deus fez? Virou o rosto, porque estava com dó, porque estava com pena do seu filhinho que estava morrendo. É isso? Hã? Não. É porque Deus é santo, e o pecado, o seu pecado estava sobre Jesus, o meu e o de toda a humanidade estava sobre Jesus. E como o texto fala, ele foi ferido, ele foi moído como ovelha. Verso 7. Ouça aqui, olha lá. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro, como uma ovelha, ele foi levado ao matadouro, ele foi morto, ele foi crucificado. Você está entendendo? Você está entendendo? Só que eu quero te dizer, ele foi como ovelha, ele foi como cordeiro, mas ao terceiro dia ele ressurgiu como leão da tribo de Judá. Ele ressurgiu vitorioso. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Agora veja que coisa tremenda. No versículo 10, preste bem atenção, para deixar a gente assim meio, olha lá. Todavia, apesar dos pecados da humanidade, todavia, ao Senhor agradou moer Jesus, agradou fazê-lo ficar enfermo, né? Sofreu. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Eu quero que você perceba, presta atenção, olha lá. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. O Senhor se agradou. Meu Deus, como pode? Deus se agradou de ver o seu filho. Você entende isso ou não? É difícil entender, não é? Como que agradou moer Jesus? Agradou ver a minha enfermidade, a sua enfermidade sobre Jesus. Como que é isso? Por que isso? É só você continuar lendo. Porque esse sofrimento, esse se tornar doente, trouxe expiação. Olha lá, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. E qual que era o objetivo? Ver você aqui sentado hoje, confessando Ele como Salvador. Ver você que está nos assistindo aí, declarar: o Senhor Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Declare aí: o Senhor Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Amém? Olha que tremendo, que maravilhoso. Então, eu coloquei assim, mas por que ao Senhor agradou moê-lo? Versículo 11, o que diz aí, Gabriel?
e verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Segue. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ele ganhou o direito de interceder por mim e por você. Quando eu o confesso como meu Senhor, como meu Salvador, o que acontece? Os meus pecados são justificados por Ele. Por isso eu preciso permitir me arrepender. Uma coisa que o diabo tenta fazer é fazer que você não se arrependa. Ele tenta fazer de tudo para tornar você justo aos seus próprios olhos. Eu não preciso pedir perdão, por quê? Eu não fiz nada, né? E ainda, fulano, até tá todo mundo errado, mas eu não. O diabo tenta fazer isso com você. Ele trabalha isso na sua cabeça. Não adianta você falar que não. A estratégia dele é sempre a mesma. Se você fizer tudo certinho, você está certinho, você não tem pecado, você não precisa pedir perdão. Ele trabalha isso. E eu quero dizer para você, isso é mentira do diabo. Você, nós somos pecadores e precisamos nos arrepender e buscar a remissão através do sangue de Jesus. Porque se falarmos que não temos pecado, nós estamos fazendo a palavra de Deus mentirosa. Nós estamos chamando Deus de mentiroso. Deus é santo, Ele é justo. Nós somos pecadores. Então eu quero convidar você que nos assiste, a confessar ao Senhor. Não precisa confessar assim para um líder religioso, tá? Você precisa se arrepender e confessar para Deus. Se houver algum caso, alguma necessidade, que você sente que precisa de cura, porque não está se perdoando, aí você procura o pastor. Mas do contrário, é você e Deus. Você se arrepende, pede perdão, e o que diz a palavra, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e apagar todas as nossas iniquidades, porque Ele já levou na cruz os nossos pecados, as nossas iniquidades. Amém? Agora, por que Deus se agradou de ver Jesus de certa forma ali? Por quê? Por quê? Você entendeu? Por quê? Eu estava perdido, Ele queria me salvar. Fala. Eu estava perdido e Ele queria me salvar. Amém? Então, salvação. Por quê? Cura. Por quê? Libertação. Tudo isso Jesus garantiu na cruz do Calvário. Mas só isso? Não, tem mais. Para que Ele, Jesus, se tornasse não o unigênito. Ele já era unigênito. Jesus já era unigênito. Mas com a morte dele, a ressurreição dele, ele se tornou primogênito. Ou seja, ele não tinha irmão. Agora ele tem um monte de irmão. Amém? Fruto do quê? Do sacrifício dele. Fruto da obra dele lá na cruz. Amém? Eu sou irmão de Jesus. Tem mais alguém aqui? Levanta sua mão e declare. Diga, eu sou filho de Deus. Sou o irmão de Jesus. Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus. Amém? Tudo isso foi para isso. Para que você tivesse aqui vida abundante. E você tivesse depois daqui a vida eterna.
Amém? Glória a Deus. É por isso, esse sacrifício dele que a Santa Ceia aponta, é por causa disso. A morte, o sacrifício dele, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos salvação, cura. Então, nessa noite, eu quero que você fique em pé. Se você puder em casa também ficar em pé, nós vamos orar, liberando essa palavra de Isaías 53. Feche os seus olhos e ore comigo. A palavra diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Por isso, nessa manhã, eu estou orando agora aqui, eu estou liberando sobre as nossas vidas, sobre as suas vidas, a vida de cada um que ouviu essa palavra, que se encheu de fé, que entendeu que o sacrifício de Jesus foi para que você fosse curado, para que a tua enfermidade Ele já levou, que você se libere, que você se liberte dessa enfermidade e diga: enfermidade, sai da minha vida, em nome de Jesus. Dores no meu corpo, na minha alma, sai, porque Jesus já levou essas dores, as minhas dores, lá na cruz, em nome de Jesus. Creia, receba, em nome do Senhor. Creia, receba, libere. Essa doença não é minha, essa dor não é minha, Jesus já levou. Eu não quero ela na minha vida, eu não quero ela no meu corpo, eu não quero ela na minha alma. Sai enfermidade, sai dor, vai embora, em nome de Jesus. Senhor querido, eu quero orar para que todas as pessoas aqui, aonde ouvir, assistir essa mensagem, receba, Pai, uma porção da palavra, receba, Senhor, uma unção de cura, e toda enfermidade saia. Enfermidade na cabeça, dor de cabeça, sai agora. Dor de cabeça, vai embora. Dor no pescoço, no ombro, dor no braço, sai, vai embora. O Senhor reconstrói esse braço, reconstrói esse osso, coloca esse nervo no lugar agora. Xeramanás. Papai querido, essa garganta, em nome do Senhor, é curada. Senhor, entra nesse hospital, Senhor, entra nessa casa, Senhor querido, entra nesse lugar onde está o teu filho, a tua filha, recebendo a oração da fé, e opera um milagre. Senhor, opera milagre, opera milagre, opera milagre. Vai, Senhor, meu Deus e meu Pai, ativando, Senhor, a imunidade dos glóbulos vão se movimentando, e vem a cura, e vem a cura, e vem o milagre, para a glória do nome do Senhor, porque Jesus já levou a dor, Jesus já levou a enfermidade. Por isso, todo espírito de enfermidade sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Papai querido, eu oro por todos os pedidos que estão na caixinha. Eu oro, Pai, pelos pedidos que vieram pela rede social. Papai, opera um milagre na vida da Luísa, aonde aquela criança, 1 ano e meio, aonde estiver, Pai, aquela criança, lá na casa da sua mamãe, do seu papai, opera, Pai, o milagre. Começa, Pai, a aquecer aquele corpo, começa, Senhor, meu Deus, a movimentar aquele cérebro. Senhor, ressuscita desse coma, em nome de Jesus. Opera, Senhor, meu Pai, nas vistas, Senhor, meu Deus, da Bia. Opera, Pai, na enfermidade daquela Lyme, que saia em nome do Senhor. Opera, Pai, milagre nessa casa, na casa da Bia, da irmã Toinha, Senhor, meu Deus e meu Pai, da irmã Toinha também, em toda a casa, em toda a família, para a glória do Senhor. Eu oro, Pai, sobre a vida do irmão Roberto Carlos, que tem, Senhor, meu Deus, participado frequentemente. Papai, opera milagre na vida do teu filho. Meu Deus, começa a movimentar a sua vida financeira, começa, Senhor, a ativar a sua fé, começa, Pai, a mover, Papai, a palavra no seu interior, para ele, Senhor, enxergar tudo aquilo que o Senhor tem liberado na vida
vida dele, e que ele seja, meu Pai, tenha um encontro muito forte com o Senhor por esses dias, para a glória do nome do Senhor Jesus, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Muito forte a unção do Senhor aqui nesse lugar.